Uhum. Bom, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, Mário, eu tava olhando aqui no nosso chat, estou olhando para ver se alguém tem alguma pergunta, gente, inclusive podem mandar aqui exatamente, né, as dúvidas de vocês aqui também no nosso chat, mas eu queria só trazer aqui uma outra questão. A gente está, né, nessa reta final, como eu falei, desse cenário político, tem essa imagem, né, que a gente vende para fora. A gente teve uma denúncia ontem muito grande, né, muito grave, por sinal, que a gente estava discutindo sobre este tema agora há pouco, sem entrar muito no âmbito político em si, mas a questão principalmente, né, que a gente vê, qual que é a imagem que o Brasil vende lá fora, né, qual que é a imagem que essas pessoas entendem dessa polarização nossa, né, dessas questões. Todos os países têm, né, muitas polarizações, sua reta final ali, isso é fato, não é só exatamente o que acontece aqui no nosso país, mas o quanto isso pode ser prejudicial especificamente para o nosso mercado interno, né, essa imagem de censura, que uma hora chega aí determinação de algumas palavras que não podem ser ditas, depois o próprio TSE diz que não foi uma censura, tem também a denúncia com a apresentação de auditoria, o TSE não entende isso como provas, enfim, qual que é a imagem que o estrangeiro tem do Brasil num cenário tão polarizado e num cenário que inclusive eu li recentemente no New York Times falando, né, o poder de um único homem no Brasil, referências ao nosso ministro aí, Alexandre de Moraes. Enfim, qual que é a imagem que o estrangeiro tem, né, desse risco político aqui nosso interno? Eu acho que é importante a gente entender que a polarização em si não é necessariamente uma coisa ruim ou uma coisa que é vista negativamente. A gente pode ter disputas, e isso é o normal, né, de lados diferentes do espectro político. Quando a gente for olhar um histórico de eleições não só no Brasil, mas globalmente, você vai ver às vezes de um lado alguém mais de direita, alguém mais de esquerda, e isso faz parte do jogo. Eu acho que o que é crucial é entender que existe, em democracias estáveis, regras do jogo a serem respeitadas. E essas regras, elas oferecem aos investidores, aos mercados, previsibilidade. Quando a gente começa a entrar numa dinâmica em que há contestação das regras, e aí a gente pode pensar, por exemplo, a quantidade de vezes que seja partidos políticos, associações, ou então agora na campanha, as campanhas têm recorrido ao judiciário para fazer determinações sobre diversos ângulos ou casos relativos ao jogo político, você passa a gerar incerteza institucional, que eu acho que é esse ângulo que você está comentando. E aí a gente passa a ter, por exemplo, o desalinhamento entre o executivo e o judiciário. Eventualmente o legislativo vai estar mais ou menos alinhado com algum poder, dependendo do tipo de negociação que é feita. Mas esse tipo de atrito institucional, ele também gera incerteza e instabilidade. E esses são os fatores que são negativos e que tendem a levar, por exemplo, seja ao adiamento de decisões de investimento, seja uma reticência dos investidores de alocar recursos aqui, porque independentemente de quem vai ganhar a eleição, e a gente pode pensar, vai ter uma plataforma econômica X ou Y, o que preocupa de fato é não saber se as regras vão ser respeitadas, se o cenário que eles têm de médio e longo prazo vai estar ali, ou se vai haver uma mudança muito mais significativa do que apenas um resultado divergente de eleições acarretaria.